Olá, aqui quem fala é Roberlan e vamos dar início ao nosso curso de Introdução ao Desenho Artístico. Curso que está sendo oferecido pela Casa da Cultura, nesse momento de afastamento social, a gente poder estar continuando e aprendendo uma coisa nova, né? Aprendendo uma arte, uma arte visual. Então, qual é o nosso propósito, qual é o nosso intuito com essa nosso curso? A gente vai estar passando pelas bases, pelo que é mais essencial para iniciar o desenho. Muitas vezes a pessoa começa a se interessar por desenho, gosta de desenho, começa a desenhar mas não pega essas bases, esses fundamentos também, né? A gente não vai englobar os fundamentos como um todo, mas a gente vai pegar as bases, aquele ponto de partida, aquele ponto de início para o desenho. Então a gente vai estar passando hoje sobre o desenho artístico, uma introdução, uma parte geral. Depois a gente vai falar sobre ponto, linha e o traço. Vamos falar também sobre a forma, a decomposição geométrica, o esboço, os tipos de esboço. Vamos estar falando sobre a proporção e a simetria e vamos estar fechando com o desenho de observação. Com isso a gente pretende estar introduzindo o tema do desenho de uma forma a dar uma base legal para quem tem o interesse de estar se desenvolvendo no desenho. Para quem já acompanhou com a gente ou quem já tem uma noção, que sirva também de uma revisão para a gente prosseguir nisso. Então, o que é o desenho? O que a gente pensa, o desenho é um suporte para as artes plásticas, para as artes visuais. O desenho é um dos suportes. Esse suporte nas artes plásticas podem ser bidimensional ou tridimensional. O desenho, a pintura, a xilogravura são exemplos de suportes bidimensionais. O suporte tridimensional seria uma escultura, uma instalação, seria exemplos de suportes tridimensionais. Então, para começar a ter uma ideia mais clara, a gente pode fazer uma comparação do desenho e a pintura, que são suportes bidimensionais, e como diferenciar. Às vezes é bem claro, é bem nítido a diferença entre o desenho e a pintura, mas às vezes não tanto. Por exemplo, se a gente tem uma pintura monocromática e às vezes um desenho que tem cores. Então, como diferenciar? Um aspecto que a gente pode usar para diferenciar é o processo utilizado para a produção. No desenho, a gente vai usar um atrito sobre a superfície, sobre o suporte. Por exemplo, quando a gente utiliza o lápis, a gente faz o atrito do lápis sobre o suporte, normalmente o papel, e produz o desenho. Na pintura a gente vai utilizar um pincel, a gente vai estar depositando o pigmento em forma líquida ou pastosa mais aquosa, de forma que vai ter utilizado um instrumento como um pincel, uma espátula, para estar depositando esse pigmento na superfície, né? Então, numa ideia geral, o desenho e a pintura seriam uma diferença mais ligado ao modo de fazer, mais ligado ao modo de fazer do que ao resultado em si. E existe também as técnicas mistas, porque nas artes visuais, o que a gente vai produzir não vai estar preso, enquadrado, tem que ser de um jeito ou de outro. Tem a liberdade criativa. E falando em liberdade criativa, a gente tem dois exemplos aqui de técnicas mistas, que utiliza a caneta nanquim e a aquarela, caneta nanquim e aquarela, formando desenhos muito bonitos, né, que misturam o desenho e em parte é pintura.
E pensando um pouco ainda para diferenciar, para enquadrar o que a gente está se propondo a fazer, a gente tem o desenho artístico e tem o desenho técnico. O que vem a ser diferente? Qual a diferença? No caso do desenho técnico, que é o nosso primeiro exemplo, ele deve transmitir com exatidão todas as características do objeto. O que quer dizer isso? Ele quer dizer que no desenho técnico, o propósito, como ele vai ser geralmente utilizado como esquema de produção de um objeto, de um produto, ele vai transmitir as medidas, ele vai transmitir as formas de forma tecnicamente a embasar essa produção. No caso do desenho artístico, a gente já tem uma situação diferente. A gente tem uma situação onde o que vai valer mais é a interpretação subjetiva. O que vai valer mais é como o observador, se é um desenho de observação, por exemplo, vai interpretar aquilo que ele vê. Então ele interpreta, e a partir do que ele percebe, da percepção que ele tem daquilo, ele produz o seu desenho. Então há essa diferença aí para a gente pensar a diferença entre desenho artístico e o desenho técnico. Temos aqui, para ficar mais claro, um exemplo de cadeira, né? A cadeira de escritório. A gente tem de um lado ela feita em desenho artístico, a gente vê a iluminação, a gente vê uma atmosfera, um sentido criado ali para aquela cena, e temos do outro lado o desenho técnico dessa cadeira, onde tem o esquema, as medidas, as formas marcadas por medidas para que possa ser produzida esse objeto, uma referência de produção. Então, voltando aqui à questão do suporte, né? No desenho, o suporte principal vai ser o papel. Então, para o desenho, o papel a gente pode fazer uma divisãozinha aqui dos principais variações que a gente vai ter de referência para o desenho. A gente tem um papel liso, a gente tem um papel semi-rugoso e a gente tem um papel rugoso. O que é que isso significa? Por exemplo, se eu vou fazer uma pintura com lápis de cor, eu vou preferir um papel liso. Ele vai me dar um resultado mais interessante, geralmente. Mas o que é o principal nisso? O tipo de papel vai produzir resultados diferentes. Eu posso usar no lápis de cor também um papel rugoso, só que vai me dar um efeito visual diferente. Tudo parte da intencionalidade. Qual a intenção que eu tenho com aquele que eu estou fazendo? Se eu quero um acabamento geralmente mais uniforme com um lápis de cor, eu vou preferir um papel liso. O papel semi-rugoso é geralmente utilizado para fazer o desenho com grafite, ele é bom para isso. O papel rugoso, por exemplo, ele vai ser interessante para usar um carvão, um bastão de carvão, ou um giz pastel, seja oleoso ou pastel seco. Ele fica interessante para isso. Com isso a gente tem um monte de possibilidades, e ampliando ainda mais, a gente tem papéis com diferentes cores, com diferentes texturas. Isso permite a gente ter uma variedade imensa, que é a experimentação. A experimentação dos materiais vai permitir a gente conhecer e encontrar o que melhor seja interessante para a produção. Tá? O papel ele pode ser, a gramatura vem ser a espessura do papel. Essa gramatura pode ser maior, como por exemplo uma gramatura de 300, 350, uma gramatura menor, 50, é uma gramatura bem pequena para o papel. No caso do desenho, o ideal vai ser uma gramatura em torno de 100 a 120 por aí. 120 em diante seria o ideal, tá? A gente encontra 75, uma gramatura que é o que é muito utilizado, o sulfite. Por exemplo, uma gramatura de 300 é mais adequada para aquarela, por exemplo.
para o desenho a grafite, uma gramatura de 120, 150 vai ser mais adequada. Mas para os estudos, a parte de estudo, uma gramatura de 75 já vai ser útil para se desenhar quando se está estudando, tá? Essa questão da gramatura faz muita diferença, porque cada proposta que vai se produzir, cada material, instrumento que vai se utilizar, vai ter uma gramatura mais adequada, tá? E com relação aos materiais em geral, existe uma diversidade muito grande de materiais para o desenho. Existem as canetas nanquim, hidrográficas, marcadores, existe e por aí vai, uma diversidade imensa. Os tradicionais pastéis seco, oleoso, lápis pastel, giz pastel, o próprio giz de cera, o lápis de cor mais tradicional, e é uma diversidade imensa de materiais para produzir a arte final, como resultado do seu desenho, e, como eu disse, a mesclagem também do desenho com a pintura, e uma infinidade de possibilidades, de instrumentos, borrachas específicas, borrachas em caneta, borracha mole, carvão e uma lista enorme. Mas o que acontece? Para nós, interessa o material fundamental, o material básico para o estudo do desenho, tá? Que vai ser o lápis 2B, o lápis 6B, uma borracha branca de boa qualidade, não precisa ser um material sofisticado de início, mas precisa ser um material de boa qualidade. E o papel que pode ser um papel A4 sulfite, já serve para a gente estar fazendo os estudos, e um papel, ou no caso, se preferir, um caderno com gramatura superior a 100, 120, para poder fazer esses estudos, porque um caderno de desenho comum escolar geralmente tem uma gramatura muito fina, que vai deixar marcado. Quando se faz um desenho em cima, acaba marcando a folha de baixo, coisa assim. Então, por isso, uma gramatura, no caso de um caderno de desenho, superior a 100, 120 seria o ideal, 120 em diante, tá? E eu proponho a vocês que estão nos acompanhando experimentar esse material, tá? Quem já conhece, quem já utilizou, fazer também esse desenho, um desenho livre, um desenho de imaginação, um desenho sem referência visual, fazendo assim uma referência para si mesmo de como esse material, de experimentar esse material. A prática é fundamental no desenho, então eu proponho de início uma prática livre para vocês, e à medida que a gente vai ter nos próximos momentos, a gente vai ter alguns exercícios para estar vendo aí também, tá bom? Por fim, eu trago uma pergunta para vocês. É necessário ter o dom para poder desenhar? As pessoas costumam colocar isso, eu escuto isso com uma certa frequência, né? Tem um dom, a pessoa tem um dom do desenho, a pessoa tem talento para isso, tal. Mas o que acontece? Na verdade não é muito bem assim. O que acontece mesmo é que há a predisposição, a pessoa tem uma predisposição para aprender mais facilmente determinada coisa, e à medida que vai estudando, se dedicando, vai desenvolvendo aquela facilidade que tem, tá? O que acontece é que essa predisposição em si não vai produzir o resultado. A pessoa tem essa facilidade, mas essa facilidade só vai ser desenvolvida a partir de esforço, de aprender, de buscar as técnicas, né? O que a gente está propondo, de buscar o conhecimento, tá? Vale mais o esforço do que essa predisposição, essa facilidade que a pessoa tem. Com isso, então, a gente encerra. Obrigado pela companhia. Até a próxima oportunidade. Tudo de bom.